Olá, pessoal! Nesse assunto de hoje, ele é especificamente para você que é síndico, presidente do conselho ou você é um estudioso do assunto administração de condomínio. Eu vou falar para você sobre decisões do que pode e o que não pode estar nas regras de condomínio. O Código Civil de 2002 prevê no ambiente da função social da posse da propriedade a proteção da convivência coletiva. No entanto, gente, a relação entre o direito de propriedade e as regras de convivência dos condomínios residenciais nem sempre é tranquila. E se você é síndico, trabalha em condomínio, como eu há mais de 30 anos, sabe bem do que eu estou falando. No momento em que se fixa residência em um prédio, é automática e implícita adesão às suas normas internas. O código ele estabelece um rol exemplificativo do que pode ser estipulado por convenção condominial, a qual pode regular as relações entre os condôminos, a forma de administração e a competência das assembleias, entre outros aspectos. De acordo com o ministro, Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no momento em que se fixa residência no condomínio de um prédio, é automática e implícita a adesão às suas normas internas, às quais se submetem todos, diz ele, para a manutenção da rigidez das relações da vizinhança. Nesse confronto de direitos, são diversos casos que demandam a intervenção do judiciário, tendo a jurisprudência do STJ se firmado no sentido que a análise de norma condominial restritiva passa pelos critérios de razoabilidade e legitimidade da medida em face do direito de propriedade. Esse foi o entendimento, inclusive adotado pela quarta turma nesse ministro Salomão, do RESP 1819-075, cujo julgamento foi iniciado em 2019, como tem diversas decisões, inclusive desse REP 1819-075, que vão decidir o quê? Se o condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais como o Airbnb. Eu tenho outro vídeo no canal falando sobre isso especificamente. O relator, desse RESP 1819-075, entendeu que não é possível a limitação das atividades locatícias pelo condomínio residencial, porque as locações via Airbnb e plataformas similares não estariam inseridas no conceito de hospedagem, mas sim de locação residencial por curta temporada. Além disso, não poderiam ser enquadradas como atividade comercial passível de proibição pelo condomínio. O ministro considerou que haveria violação ao direito de propriedade, caso fosse permitido que os condomínios proibissem a locação temporária. Segundo ele, o condomínio pode adotar medidas adequadas para manter regularmente o seu funcionamento, as suas normas sejam cumpridas, como o cadastramento de pessoas na portaria, por exemplo, mas não pode impedir a atividade de locação pelos proprietários. Agora, eu vou te falar sobre animais. Em maio de 2019, a terceira turma, ela decidiu que a Convenção de Condomínio Residencial não pode proibir de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas quando o animal não apresentar risco à saúde, à higiene, à saúde e ao sossego dos frequentadores ocasionais do local. É lógico que eu falei sobre o princípio da razoabilidade. Tem pessoas, que eu já vi isso, colocarem 20 gatos dentro do apartamento. Isso não é razoável, Então, tudo é caso concreto. Mas o RESP, 1783-076, teve origem em ação ajuizada por uma moradora do condomínio lá de Brasília para ter o direito de criar sua gata de estimação no apartamento. O caso dela era uma gatinha. Ela alegou que o animal, considerado como um membro da família, não causava transtorno nas dependências do edifício. Em seu voto, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, apontou a previsão do artigo 19 da Lei 4.591 de 64, de que o condômino tem o direito de usufruir e usar com exclusividade de sua unidade autônoma,
segundo suas conveniências e interesses, condicionada, mais uma vez, às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar um incômodo aos demais moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Gente, segundo o ministro, podem surgir 3 situações relacionadas às empresas, à presença de animais e condomínios. A primeira é quando a convenção não regula o tema, e nesse caso o condômino pode criar animais em sua unidade autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos artigos 1336, inciso 4 do Código Civil e 19 da Lei 4.591 de 64. A segunda hipótese é da convenção que proíbe a permanência de animais causadores de incômodos aos moradores, a qual não apresenta nenhuma ilegalidade. Por último, a situação da convenção que veda a permanência de animais de qualquer espécie, o que para o ministro é desarrazoado, uma vez que determinados animais não apresentam riscos à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio. O impedimento de criar animais em partes exclusivas se justifica na preservação da segurança, da higiene, da saúde e do sossego. Por isso, gente, a restrição genérica contida em convenção condominial, sem fundamento legítimo, deve ser afastada para assegurar o direito do condômino, desde que sejam protegidos os interesses anteriormente que eu acabei de explicar. Agora, eu vou te falar sobre condômino inadimplente. A quarta turma decidiu tudo do STJ. Também se posicionou de que as regras condominiais não podem ultrapassar os limites da lei. No recurso RESP, 1699-022, o colegiado definiu que o condomínio não pode impor sanções que não estejam previstas em lei, como a proibição de usar piscinas e outras áreas comuns para forçar o pagamento da dívida do morador que esteja com as mensalidades em aberto. É um absurdo, mas foi assim decidido. Porque ele não paga, mas ele pode usufruir de quem está pagando. Isso é um, como é que eu vou te falar? É um pensamento meu, Mas, gente, por unanimidade, os ministros consideraram inválida a regra do regulamento interno de um condomínio que impedia o uso das áreas comuns por uma moradora em razão do não pagamento das taxas condominiais. Gente, olha isso. A dívida dela era de R$290 mil em 2012. Quando a condômina ajuizou a ação para poder utilizar as áreas comuns. A mulher fica devendo e ainda entra contra o condomínio para usar as áreas comuns. É um absurdo, Mas, desculpa o desabafo, mas eu acho. Vamos falar agora do que o Estado de Ministros, lá, Luiz Felipe Salomão, falou. Ele explicou que o caput dos incisos do artigo 1336 do Código Civil, em rol meramente exemplificativo, explicitar os deveres condominiais, podendo a convenção, o estatuto e o regulamento interno respectivo prever outras condutas permitidas e proibidas, positivas ou negativas, com o intuito de promover a boa convivência entre os moradores. Ele falou assim, gente, eu vou citar agora um trechinho lá da decisão. Percebe-se que a natureza jurídica do condomínio edilício tem como característica a mescla da propriedade individual com a copropriedade sobre as partes comuns, perfazendo uma unidade orgânica e indissolúvel. Viu, O relator destacou que o Código Civil afirmou de forma expressa que é direito do condômino usar partes comuns conforme a sua destinação, e contando que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Gente, isso é o inciso 2 do artigo 1335. Segundo o ministro, o condomínio não pode impor sanções que não estejam previstas em lei para constranger o devedor ao pagamento do débito. Gente, para o ministro Salomão, não há dúvida de que a inadimplência gera prejuízos ao condomínio, mas o próprio Código Civil estabeleceu por meios legais específicos e rígidos para as cobranças de dívida,
sem qualquer forma de constrangimento à dignidade do condômino e demais moradores. Aqui ele está falando, né, sobre a possibilidade da execução judicial, porque a dívida de condomínio ela pode ser considerada título executivo extrajudicial, ou seja, a dívida pode valer como uma execução. Outro tema polêmico, gente, é mudança de fachada. O condomínio pode estabelecer regras para possibilitar ou não mudanças na fachada em áreas comuns do edifício, né, ou do condomínio. Com esse entendimento, a terceira turma, gente, deu provimento ao RESP 1.483.733, interposto por um condomínio para determinar que um dos condôminos restaurasse as esquadrias da fachada do seu apartamento conforme o padrão original do prédio. O recurso ele teve origem em uma ação de desfazimento de alteração da fachada de um apartamento, ajuizada por um condomínio após o morador mudar a cor das esquadrias externas de preto para o branco. Olha isso, gente. Toda a fachada era preta e ele mudou a dele, só dele para o branco. Você olha lá no prédio, tá lá o prédio todo preto, mas só o dele branquinho. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido, entendendo que a modificação não infringiu os preceitos legais, uma vez que seria pouco visível a partir da rua, além de não ter acarretado prejuízo direto no valor dos demais imóveis do prédio. Gente, olha só, gente, é cada decisão, por isso que eu faço esses vídeos para vocês verem como é que é difícil às vezes a gente ir para o judiciário, porque os entendimentos são, né? Você nunca vai imaginar que está na sua convenção, o cara é todo preto, o cara botou branco e ele mesmo assim foi considerado que está certo. Mas, enfim, o ministro relator do recurso do STJ Vilas Boas Cueva, de novo, explicou que o legislador trouxe critérios objetivos bastante claros a respeito das alterações da fachada dos condomínios edilícios, os quais devem ser observados por todos os condôminos indistintivamente, ressaltando a possibilidade da sua modificação, desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos. Isso, gente, está lá dentro do artigo 10, parágrafo 2º da Lei 4.591 de 64. Para o relator, a solução do TJRJ fere a liberalidade da norma, pois tanto no Código Civil quanto na Lei 4.591, a referência expressa a proibição de se alterar a cor das esquadrias externas. Em seu voto, o relator ressaltou que admitir que apenas as modificações visíveis do térreo possam caracterizar alterações da fachada passíveis de desfazimento poderia levar ao entendimento de que em arranha-céus, os moradores dos andares superiores, quase invisíveis da rua, não estariam sujeitos ao regramento em análise. Quer dizer, uma parte da jurisprudência decidiu de uma forma e agora veio o STJ e decidiu de forma diferente. Assim, isoladamente, a alteração em tela pode não ter afetado diretamente o preço dos demais imóveis do edifício, mas deve ponderar que cada proprietário de unidade superior promovesse sua personalização, empregando cores de esquadrias que entendesse mais adequadas a seu gosto pessoal. A quebra da unidade arquitetônica seria drástica, com a inevitável desvalorização do condomínio. Gente, isso foi, né, um ministro que decidiu. Então, assim, é difícil a vida em condomínio. Então tem que ter muita paciência, diálogo, para que a gente consiga, né, ir resolvendo os problemas cotidianos. Agora eu vou te falar sobre taxas de manutenção. O STJ também já se pronunciou sobre as obrigações criadas por associação de moradores. No julgamento de 2 recursos especiais sobre o rito repetitivo, né, que é o tema 882, a segunda sessão fixou a tese de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os associados ou que a elas não anuíram. Os recursos representativos de controvérsia foram interpostos por proprietários que, embora não ingressassem às associações de moradores, sofreram cobrança de taxa de manutenção relativas às suas unidades e aos serviços postos à disposição de todos. Eles foram condenados, em primeira instância, a pagar quantias reclamadas pelas respectivas associações.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em ambos os casos, gente, afirmou que a contribuição mensal era obrigatória, independente da inscrição prévia do morador na associação, pois esta, associação, ela presta serviços comuns que beneficiam a todos. A falta de pagamento, segundo o TJ de São Paulo, determinou que configuraria enriquecimento ilícito do proprietário. O autor do voto vencedor do STJ, ministro Marcos Bussi, ele lembrou que no julgamento do RESP 444931, em 2006, a segunda sessão já havia confrontado duas teses relacionadas ao tema. De um lado, a liberdade associativa, que impede a cobrança de contribuição de não associado, e de outro, o enriquecimento sem causa, que torna legítima a cobrança pelos serviços usufruídos ou postos à disposição do dono do imóvel, independente de ser ou não associado. Gente, o ministro do TJ de São Paulo, ele ressaltou que ele considera irrelevante a questão atrelada ao direito associativo. No entanto, ele lembrou que diversamente julgados do STJ reconhecem a importância da anuência ou da adesão do proprietário aos termos constitutivos da associação de moradores para efeito de tais cobranças, preponderando inclusive a liberdade associativa sobre o enriquecimento sem causa. Agora, por último, eu vou te falar de liberdade de associação, que faz um link com esse que eu acabei de falar de taxa de manutenção. Nesse sentido, gente, o Bussi lembrou no julgamento do RESP 432106, afirmou que as obrigações decorrentes da associação ou da não associação são direitos constitucionais. Em relação à cobrança de taxas condominiais por condomínio de fato, o STF consignou que tal obrigação ou se submete à manifestação de vontade ou à previsão em lei, sob pena de se esvaziar a disposição normativa e principiológica contida no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Segundo o ministro, as obrigações de ordem civil, de natureza real ou contratual, presumem a existência de uma lei que as exija ou de acordo firmado com a manifestação expressa da vontade das partes pactuantes. Gente, no ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigação, a lei ou o contrato, as quais não existem no caso da análise. Isso foi parte lá do julgado. Na ausência de uma legislação que regule especificamente a presente matéria, prepondera na hipótese o exercício da autonomia a ser manifestada pelo proprietário ou inclusive pelo comprador de boa-fé, emanada da própria garantia constitucional da liberdade da associação e da legalidade, uma vez que ninguém pode ser compelido a fazer nada senão em virtude de lei. Quer dizer, tem decisão para tudo quanto é lado. Gente, o ministro destacou que a associação de moradores é mera associação civil e, consequentemente, deve respeitar os direitos e garantias individuais, aplicando-se na espécie a teoria da eficiência horizontal dos direitos fundamentais. Assim, ele ainda continuou ressaltando que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo, em observância ao princípio da liberdade de associação. Tá vendo? Essas foram decisões, esse vídeo ficou longo, mas é importante que você assista um pouquinho, se ficar cansado, assiste o resto, mas é importante que você verifique quais são as decisões do SCJ que mostram que você pode ou não fazer nas regras condominiais. Bom, gente, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like, de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para que você possa receber todas as novidades de vídeo, ok? Eu te espero no próximo conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.